professores. Eu sou a Fátima, pedagoga, psicopedagoga, e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre algumas práticas pedagógicas e até mesmo hoje, especificamente para te motivar um pouco mais. Eu tenho um livro que eu adquiri logo quando ele foi lançado, do Hamilton Werneck, que eu sugiro a você que, assim que você tiver a oportunidade, você adquire e leia, porque ele é um grande motivador para nós professores, que é esse livro, Como Vencer na Vida Sendo Professor. Ainda mais nós, professores, ainda mais professores que, em sua maioria, vivem numa, eu não vou dizer muro, mas numa sala de lamentações. E eu acho interessante que ele começa assim: diante de você há uma tela em branco apoiada no cavalete. Ela é a sua vida profissional. A paisagem você já escolheu. É a sua profissão. Agora, cabe a você dar o colorido que quiser e a iluminação que desejar. Olha bem, ele começa desse jeito. E colocando na mão do professor o protagonismo, que realmente você é protagonista da sua profissão. E na maioria das vezes a gente tem que refletir sobre isso e pensar que, como protagonista, o que eu preciso, o que eu necessito para fazer da minha história profissional aquilo que ela precisa ser, que é a arte de ensinar. Porque você, professor, é um artista. Você já parou para pensar no processo da construção de um edifício? Você já parou para pensar que quando vai se construir um edifício, o ponto principal, né, a prioridade é a base? E a base, a estrutura, se ela não for bem feita, esse edifício todo desaba. E você, principalmente você, que é professora de educação infantil, que às vezes, outro dia eu estava num evento e várias pessoas ali se identificando e falando da sua profissão, e uma professora de educação infantil, quando ela foi falar que ela era professora, ela falou assim: sou professora, quase escondendo, querendo, com vergonha de falar que ela era professora e de educação infantil. Mas, quando ela terminou de falar, eu sou professora e eu sou professora de educação infantil do primeiro período, eu questionei, eu pedi licença da palavra, falei: mas por que você falou professora de educação infantil do primeiro período com tanta, assim, com tanta vergonha, parece que você não está orgulhosa daquilo que você é? Não, mas é porque a gente é tão desvalorizado. Olha bem, ela já se apresentou se colocando como vítima e com a autoestima lá embaixo. E quando a gente faz isso, a gente realmente se torna vítima e a gente realmente se torna um coitado. E, na verdade, nós, professores, nós às vezes nos submetemos a esse tipo de ação e não valorizamos aquilo que nós somos. Principalmente você que é professor de educação infantil, que é o estruturador do saber. Então, quando você for se apresentar em qualquer lugar que você esteja, eu sou professora de educação infantil. Eu sou professora de educação infantil. Eu trabalho com o primeiro período. Eu trabalho com maternal. Eu trabalho com a estrutura da educação, que é a educação infantil. Fala com orgulho, com prazer, com alegria da profissão que você escolheu e que você está desenhando na sua história, porque você é protagonista da sua história profissional. E você deve se orgulhar disso.
Hamilton Werneck, ele fala também de alguns instrumentos que nós devemos utilizar para observar as nossas atitudes. Ele fala da tesoura, né? A tesoura para cortar as coisas desnecessárias que no decorrer da nossa profissão acontece. E quando a gente tem que cortar, a gente tem que refletir bastante sobre aquilo que a gente precisa e deve cortar. Porque uma vez cortado, acabou. Quando você corta um papel, ele não tem jeito de você reestruturar aquele papel. Cortou, acabou. E quando você vai cortar algumas coisas, algumas práticas, alguns paradigmas com os quais você convive, você tem que pensar bastante, refletir bastante. Vai fazer falta na minha vida? Vai fazer falta na minha vida profissional? É isso que realmente eu quero? Então vamos cortar. Do contrário, você deixa até quando você tiver certeza daquilo que você quer fazer. Outra coisa que ele coloca, até mesmo para ler esse livro, ele coloca uma cadeira de cineasta. E te coloca assim, numa posição que você é o diretor desse espetáculo, que é a sua ação, a prática pedagógica. É você fazendo, você se colocando como um observador e como um diretor. Você vai dirigir a sua ação pedagógica. E quando você dirige a sua ação pedagógica, você também vai observar o que você está fazendo que deve ser cortado, o que você está fazendo que deve ser melhorado, o que deve repetir, o que não deve repetir, o que você deve refazer, o que você deve retomar e o que você deve melhorar. Então, ele coloca você numa posição de diretor para você dirigir as suas ações, mas de uma forma reflexiva. Então você vai refletindo as suas atitudes, as suas ações, a sua forma de agir diante da sociedade enquanto professor. Como você se posiciona enquanto professor diante dos seus colegas, diante dos seus alunos, diante dos pais dos seus alunos. Como que você se vê na sala dos professores? Como que você se posiciona diante dos pais dos seus alunos? Como uma pessoa que está ali, os pais são seus adversários ou eles se tornam seus aliados? Porque parece que hoje em dia os pais, ao invés de se tornarem aliados, eles se tornam adversários. E, no entanto, como você conquista, como você tem conquistado esses aliados para que a sua prática pedagógica seja uma prática que vá fazer com que você apresente no final esse espetáculo. Então eu sugiro que você adquira esse livro do Hamilton Werneck e antes de você iniciar o ano de 2019, leia esse livro. E você vai entender que ser um professor de sucesso depende única e exclusivamente de você. Não depende de altos salários, não depende de valorização do professor, de terceiros, mas sim é você, começar de você. Começar por você, você se valorizando. Você vai fazer o seu salário. Creia nisso, você vai fazer o seu salário. Você vai se valorizando. E você vai ser o protagonista da sua história profissional. Vá por mim. Se você gostou dessa dica, coloca um joinha aí. Vá lá no meu canal, no YouTube. Inscreva-se no meu canal, comente. E se você tem alguma dúvida, querer perguntar, querer questionar alguma coisa, é só colocar nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. Também,
eu quero já deixar um convite para você. Em janeiro, eu vou marcar a data, posteriormente, eu vou fazer uma live. E nessa live, eu vou fazer uma live e nessa live eu vou sortear alguns brindes para você oferecer para suas crianças, tá? Principalmente para as crianças, para os professores de educação infantil. E se você quiser, né, tiver interesse em participar, vá lá no inbox, só coloca lá, tá? O seu endereço eletrônico, seu e-mail, e que eu vou mandar um e-mail para você depois, avisando o dia e hora da live. Como eu vou avisar aqui também. Só que essa live eu vou fazer num grupo fechado. E será gratuito. Mas eu quero saber quem realmente quer participar dessa live. E eu terei o maior prazer de estar com esse grupo e de conversar sobre essas maravilhas que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar com as crianças. E essa live vai falar sobre sugestões de atividades para a gente trabalhar no primeiro dia de aula com as nossas crianças, do primeiro e segundo período, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.